Fala pessoal, voltamos mais uma vez. Pegamos ali algumas semanas de gripe, febre e dores, mas estamos aqui de volta para gravar, né? Aqui para o YouTube. O que a gente vai falar hoje, pessoal? Um fluxo que muita gente pediu pra gente, que é o fluxo. A gente já ensinou o traqueamento usando ali o WhatsApp, mas muita gente pediu, Danilo, eu quero fazer isso também para um Google Ads, quero fazer isso ali pro Meta, usando um ALP, né? Mas a minha conversão acontece lá no WhatsApp, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui para minha tela. Primeiro que a gente tem que entender, tá, pessoal? A diferença entre esse traqueamento que a gente faz aqui, né, o anúncio, o WhatsApp, depois a gente passa ali para capturar os eventos, tá? Para aquele que a gente usa uma página, tá? Antes de mais nada, vamos passar aqui para as nossas regras, né? Dar aqui um zoom bem gostoso. A primeira regra, como sempre aqui no nosso canal, né? A primeira regra é proibido não aprender, tá? Vocês têm ali acesso à comunidade, eu estou lá, o Gabriel está lá, então a gente tá ali, tá pronto para tirar dúvida, tá? A dúvida não é entre vocês, a dúvida não é. Claro que vocês podem tirar dúvida entre vocês, né? Mas assim, a dúvida não é entre vocês, a dúvida não é, sei lá, com algum mentorado nosso, algo nesse sentido, tá? A dúvida é direto com a gente, perfeito? Pré-requisito aqui, pessoal, tem que ter ali aquela parte de infraestrutura, tá? A API de WhatsApp e o N8N ali instalado, tá? Sem isso daqui você não vai conseguir fazer, perfeito? E você também tem que entender um pouco de GTM avançado, tá? Eu considero isso aqui, nos dias de hoje, já um GTM, digamos que intermediário, né? Mas o pessoal usa aí na praça um nome avançado, vamos manter ali para ficar todo mundo na mesma página, tá? E assim, a nossa ideia não é aqui, tá? Ensinar o GTM para vocês, perfeito? Então você tem que realmente saber aqui configurar o GTM, tá? É, a gente não tem curso de traqueamento, antes que algumas pessoas perguntem aqui, tá? Isso aqui, tudo que a gente aprendeu de traqueamento foi com o Derrickson, então talvez vocês consigam algum treinamento desse tipo lá. Então, pessoal, aqui também é um pré-requisito, tá? Vocês terem o GTM avançado, tá? Eu acho intermediário aqui o que a gente vai fazer, mas o pessoal usa avançado, então vamos manter ali o termo avançado, tá? Para ficar todo mundo na mesma página. Antes que o pessoal pergunte, a gente não tem curso especificamente para tráfego, né? Para traqueamento. O que a gente tem de traqueamento é mentoria, então se você quiser aprender ali com a gente te ensina, ou serviço, a gente faz para você e você fica ali com o serviço pronto e rodando, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos aqui para minha tela, tá? Qual que é a diferença, pessoal, como eu estava falando, entre aquele tipo de campanha que você tem um anúncio, a pessoa é direcionada para o WhatsApp e ali você tem os eventos, né, que você quer enviar, tá? Aqui, pessoal, você não tem uma landing page no meio. Então, qual que era o grande problema aqui nesse rastreio de WhatsApp? A Meta enviava para gente esses eventos aqui via API lá de WhatsApp, tá? Seja API oficial, Evolution, EvoGo, que você queira usar aí, ZAP, o AZAP, tanto faz, tá? Que a gente recebia lá? O CTWA Lead, né? O telefone, o Source ID, que é o ID do anúncio, a mensagem do lead e separava ali também a mensagem do atendente, tá? Baseado nisso daqui, a gente fazia o traqueamento usando o CTW Lead, né? O token lá que você gerou. Quem tiver dúvidas sobre essa questão que eu tô falando, eu recomendo que assista ali os outros vídeos só para entender ali, basicamente, para ficar todo mundo aqui, digamos que com a base ali, a tábula rasa do que a gente está falando daqui para frente, tá? Então, a gente tinha isso daqui e como é que a gente fazia lá no evento de WhatsApp, tá? A gente tinha esses eventos padrão e tinha aqui normalmente esses dados aqui que a gente podia enviar, tá bom? Tem alguns dados a mais, alguns dados a menos, vai depender ali, digamos, da característica do seu negócio, tá? De novo, recomendo que assista às aulas. A gente tem duas aulas de traqueamento de WhatsApp, né? Uma só, digamos assim, dando básico do traqueamento e outra usando para você, digamos assim, capturar qualquer um desses eventos aqui, como você iria capturar. Perfeito? Então, isso aqui é o padrão de WhatsApp, tá? No padrão do evento web, a gente já pode enviar aqueles eventos, digamos assim, padrão da Meta e evento personalizado também, tá? Então, você tem um lead, você tem um content, você tem um purchase, você tem o page view, você tem initiate checkout, você tem, sei lá, um view content, né? Então, assim, os eventos da web aqui, normalmente o pessoal conhece mais, porque são eventos que você já faz ali, quando você vai vender um infoproduto, qualquer coisa tem uma página. Esse padrão aqui web já é bem, digamos que conhecido, tá? E pela web, como eu tô numa página, eu consigo justamente puxar mais dados, tá? Alguns desses dados aqui a gente puxa porque são dados de usuário, perfeito? First name, last name, e-mail, telefone, isso aqui você puxaria, por exemplo, com um formulário. E esses aqui são dados da
simples fato da pessoa estar visitando a página, tá? Então a pessoa visitou, você já consegue pegar ali via o visto API no caso, né? Cidade, estado, país, user agent, que é basicamente se a pessoa está usando Android, está usando Mozilla, qual que é o browser, qual que foi o sistema operacional que a pessoa usou, o IP que a pessoa usou para acessar, e daí com o IP a gente consegue essas informações aqui, né? A gente tem aqui o External ID, que você pode gerar, e tem aqui o FBC, FBP, que são cookies que a Meta mesmo gera e salva lá no browser da pessoa. Perfeito? Então, agora a gente vai partir para a parte de baixo. Como é que funciona as campanhas, digamos assim, normais que tem ali uma página antes, né? Então, você está no anúncio, a pessoa cai numa página, a gente coleta já de cara todos esses dados aqui e esses dados de usuário aqui via formulário, conforme eu havia dito aqui, tá bom? Então, a pessoa vai cair numa página, dessa página aqui, ela cai no seu WhatsApp, só que olha a diferença desse WhatsApp para esse aqui. Esse aqui eu tinha, isso aqui é uma diferença crucial, presta atenção para depois você não ficar boiando na aula, tá? Nesse daqui eu tinha o CTWA Lead, que é uma espécie de o que? ID do clique, né? Então, se a gente escrever aqui, clique ID, perfeito, para a campanha de CTWA. Isso aqui é a mesma coisa que o CTWA Lead, perfeito? É click to WhatsApp, click ID, né? Então, esse CTWA Lead é como se ele fosse o nosso ali, FBC, FBP, o FB Clid, perfeito? Aqui a gente tem um telefone, a gente tem aqui também o Source ID, aqui a gente não pega, né? A gente pegaria se fosse ali com as UTMs, vamos falar disso mais na frente, tá bom? A mensagem do lead e mensagem do atendente. Aqui o que eu recebo no meu WhatsApp? Como a campanha está passando por uma página antes, eu não vou ter, vou repetir mais uma vez, eu não vou ter CTWA Clid, perfeito? Então quem assistiu o vídeo lá antigo vai ver que aqui a gente não vai trabalhar com CTWA Clid e nem com o Source ID para poder fazer o rastreio, porque a gente vai fazer ele via UTM, tá? É um pré-requisito aqui também, tá? Deixa eu já anotar aqui. É um pré-requisito também você ter aqui a sua UTMs definidas, tá bom? Não vamos trabalhar aqui essa parte de definição de UTMs, mas isso é facinho, você acha em qualquer lugar, tá? Então, voltando. Anúncio. Cai numa página ali do GTM, coleta todos esses dados, passa para o meu WhatsApp, tá? Só que, de novo, eu não passo esses dados aqui para o WhatsApp, tá? Eu estou dizendo que você vai no anúncio, vai para a página, depois vai para o WhatsApp. Perfeito? Qual que é a grande, digamos assim, sacada que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai usar o N8N junto com o nosso GTM aqui para salvar num banco de dados todos esses acessos aqui, ou o que quer que seja de gatilho que você queira fazer, tá? Então, explicado essa parte, essa diferença entre esses dois, tá? Danilo, não entendi. Reveja a aula, entenda por que não chega CTWA Clid aqui e quais são os dados que chegam aqui no GTM, tá? E isso vai ser bem, digamos que, essencial para a gente continuar aqui a aula, beleza? Essa parte aqui não precisa. Tranquilo? Como a gente fazia, pessoal, nessa outra campanha aqui, ó, quando é campanha de anúncio para WhatsApp, o que a gente fazia para a gente definir esses eventos aqui, tá? A gente usava aqui o que? A mensagem padrão, perfeito? A mensagem padrão ia definir para mim o meu evento, tranquilo? Eu ia definir aqui o tipo de evento, que são esses aqui, tá? Esses eventos do padrão WhatsApp. E ia definir os parâmetros desse evento. Perfeito? Por exemplo, o nome da pessoa, o e-mail, se eu fosse capturar, a parte de localização. Que lembrando, essa parte aqui não vem localização, o que vem no GTM, tá bom? E também é bom você entender essa diferença do que vem em cada um aqui, pra gente, quando a gente for construir o fluxo. Perfeito? Então aqui é mensagem padrão, que eu ia definir esses parâmetros aqui. Aqui vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque a minha conversão está acontecendo no WhatsApp. Então, como é que vai acontecer? A pessoa vai chegar no seu anúncio, vai ver ali a sua página, clicou no anúncio, vai para a página, depois ela vai para o WhatsApp e vai converter lá no WhatsApp. Então, você vai ter que, de novo, sentar com o seu cliente, definir ali quais são os eventos que você quer enviar e uma mensagem padrão para cada evento e quais parâmetros, tá? Só que qual a vantagem aqui do GTM, pessoal? Boa parte dos dados
eu já tenho. Por quê? Porque a pessoa visitou uma página minha. Então, se a pessoa, por exemplo, até já preencher algum formulário, eu já tenho até o nome, e-mail e telefone da pessoa. E vou ter todas essas informações aqui, fora informação de localidade, né? Então, tem aqui o IP junto com geolocalização, tá? Então, muitas vezes, os eventos, quando você faz por essa parte aqui, os seus eventos vão ter uma nota maior, porque ele vai ser mais enriquecido, tá bom? Justamente por essa facilidade aqui da página. Perfeito, pessoal? E aqui, de novo, a gente vai definir aqui o evento e o parâmetro, né? Recomendo que vocês peguem pelo menos o Initiate Checkout ou pelo menos o Purchase, né? E o Lead ali, tá bom, pessoal? Então, entendido isso daqui, a gente vai agora mostrar para vocês quais configurações vocês teriam que fazer no GTM. A gente não vai mostrar aqui configuração, a gente fazendo configuração de GTM, tá? A gente preparou aqui um checklist que você vai usar aí do seu lado, tá bom? Beleza, pessoal? Então aqui vocês vão ter acesso a esse documento, tá? Esse documento aqui tem basicamente todas as etapas que a gente vai ter que configurar lá no GTM, tá bem explicadinho aqui, tá? O que é etapa, o que é variável que você tem que fazer, você pode mudar esses nomes aqui desde que você altere lá, tá? Quais são os scripts aqui e tudo mais, né? Lembrando mais uma vez que isso daqui a gente fez ali, tirando do curso ali do Derrickson, tá? Mas a gente fez aqui algumas atualizações que eu acho que faz sentido, tá? Não que o nosso esteja mais atualizado que o Derrickson, porque ele faz de um jeito, a gente preferiu trazer aqui a coisa de outro, tá bom? Então, vamos aqui, voltando no nosso fluxo, no nosso schedule, né? Então, vamos lá, pessoal. Qual que vai ser a ideia aqui, tá? A nossa ideia aqui é que vocês tenham 3 tipos de gatilhos aqui, tá? Então, vamos lá. Redirecionador. Então, como é que é um redirecionador? A pessoa vai clicar no seu anúncio, vai cair numa página que é uma página em branco. Ela só vai redirecionar rapidamente a pessoa para o WhatsApp, tá? Qual que é a ideia aqui? Aqui a ideia é que a pessoa não fique, digamos, você não quer, digamos assim, perder o lead porque a página não carregou, você não quer perder o lead porque, por exemplo, você não quer que ele perca ali tempo lendo, de repente saia da página e não vai para o WhatsApp, você quer que ele passe direto ali para o WhatsApp, tá? Então aqui é um gatilho que vai ser basicamente esses dois aqui, vai ser de page view ou de clique, tá? Esse daqui, pessoal, o outro aqui, que é parecido com esse, é um botão que redireciona para o WhatsApp, então você vai ter lá uns textinhos aqui, né? Vai rolar aqui uns textos, tralala, e de repente tem aqui um botão de WhatsApp. Vai ter mais um texto aqui, pode ter de novo outro botão, e aqui no cantinho você tem aqui também esse botão de WhatsApp, tá? De novo, aqui eu não estou coletando os dados de usuário, nem nesse nem nesse aqui, tá? Então aqui, nesses dois aqui, o gatilho vai ser basicamente page view. Então a pessoa chegou no meu redirecionador ou chegou aqui na minha LP, esse aqui é page view, esse aqui é clique. Então se a pessoa clicou em algum desses botões aqui, eu vou disparar lá o meu evento, tá bom? E aqui eu vou usar o que a gente chama de ID de acesso. Esse ID de acesso, pessoal, como a gente vai configurar ele, tá? Esse ID de acesso é basicamente essa parte aqui, é ID de usuário, tá? Aquele ID de acesso lá. Então a gente vai criar ali, por exemplo, o Unique Event ID, que é o mesmo que você usa quando você vai criar lá as tags da meta, né? Que você tem que enviar esse Event ID para fazer a desduplicação, perfeito? E aqui a gente vai salvar ele no cookie. Então se a pessoa vier acessar meu site em algumas outras vezes, o ID do usuário dele vai permanecer o mesmo, perfeito? E aqui tem os triggers, tá bom? Então a gente veio aqui, disparou, e aqui é a parte de setar o cookie. Tranquilo? A segunda parte aqui é a coleta de UTMs, os UTMs de entrada, que de novo a gente vai salvar do primeiro acesso da pessoa e vai setar aqui o cookie usando essa parte aqui das tags, tá? Usando a parte aqui da tag HTML, perfeito? E a ideia aqui é que a gente dispare só uma vez, é por isso que a condição aqui está dessa forma, perfeito? Então você tem alguns eventos, quando não tiver o cookie, você escolhe algum desses cookies, tá? Não precisa ser o UTM source, você escolhe algum desses cookies aqui para ser igual a undefined. Então, se a pessoa já acessou a primeira vez, vai ser undefined, vai disparar essas tags de entrada. Na segunda vez que ela acessar, esse cookie já vai estar definido, então essa tag não vai disparar e não vai alterar aqui os meus cookies de entrada, perfeito? Então, esse é o tema de entrada, ela só vai ser populada uma primeira vez, dali para frente ela sempre vai ser estática. Por isso está aqui dados fixos, perfeito? E aqui, data do primeiro acesso é a mesma coisa, tá? A gente está fazendo aqui a mesma coisa de pegar a data aqui do primeiro acesso. Vocês vão entender lá mais na frente por quê. Perfeito, pessoal? Então, vamos voltar aqui. Tranquilo? Então, esse daqui é interessantíssimo vocês entenderem essa parte do ID de acesso, que foi a etapa 1 lá que eu mostrei, tá bom? Esse aqui tem que ter esse ID de acesso, porque senão você não vai conseguir fazer. A parte 3, ou digamos assim, opção 3,
É um LP que, na verdade, você coleta os dados do usuário. Então, vai ter um botão que redireciona para o WhatsApp, mas antes de redirecionar, ele vai ter para coletar lá nome, telefone ou nome, telefone e e-mail, né? Tem que coletar, pessoal, o bendito do telefone, tá? Você tem que vir aqui coletar o telefone, perfeito? Aqui também a gente vai usar o ID de acesso, tá? Igual nos outros, mas aqui é importante que você colhe o telefone, que a gente pode usar o telefone para fazer uma busca lá no nosso banco futuramente. A gente vai casar o banco, o número que a pessoa está mandando aqui com o número que a pessoa recebeu aqui lá na mensagem padrão. Tranquilo? Então aqui de novo, você pode também ter um botão do WhatsApp aqui, quando a pessoa clica, abre um formulário, tá? Aí vai de você, como é que você quer implementar, questão que você achar melhor, tá bom? Todos esses aqui, pessoal, a gente sempre vai, por mais que esse aqui também tenha essa parte aqui de coletar os dados, todos esses aqui a gente vai alterar o URL lá do WhatsApp, o redirecionamento, para conter o protocolo, tá? E a mensagem de acesso. Então a mensagem vai chegar no WhatsApp do seu cliente, vai ser basicamente assim, ó, protocolo de atendimento e vai chegar o que? O nosso ID de acesso. Perfeito? Então ele vai chegar algo assim. Tranquilo? Essa daqui é a mensagenzinha que vai chegar lá no WhatsApp do cliente. Tá? Mensagem que chega no WhatsApp. Cortar esse aqui. Diminuir esse daqui. Diminuir esse aqui. Vocês já enxergaram, não precisa enxergar de novo, não. Tá bom? Então, tá aqui. Essa aqui vai ser a mensagem que vai chegar em qualquer um desses três aqui, tá bom? Nesse caso aqui, esse ID de acesso seria mais como um extra, tá? Por quê? Porque pode acontecer de quando a pessoa mandar a mensagem aqui, por mais que ela tenha colocado o telefone, pode chegar aquele caso do chegar o lead, tá? LD. E como a Meta agora tá botando ainda aqueles usuários lá, aquele username, também é bom que você mantenha esse ID de acesso aqui para poder comparar ali a mensagem, tá? Mas aqui, chegando aqui, você também pode comparar com o telefone. Aí aqui vem as vantagens de cada um. Nesse daqui, o que acontece? Tá chegando lá para você só o protocolo de atendimento e o ID de acesso. Então você vai bater esse ID de acesso que chegou na mensagem com o ID de acesso que chega aqui. Danilo, e se o bendito do lead chegar aqui, apagar o ID de acesso e mandar outra mensagem? Você perdeu aquele traqueamento, tá? Porque aqui você não vai conseguir, como eu não coloquei o telefone da pessoa antes, você não vai conseguir juntar o Lé com o CRE. Você não vai conseguir juntar o evento que disparou aqui com o evento com o número que chegou lá no seu WhatsApp, tá? Nesse daqui é um pouco mais robusto, por quê? Porque eu vou comparar o ID de acesso e o telefone. Se bater algum deles, eu sigo ali para fazer o envio aqui no meu N8N. Perfeito, pessoal? Então, mas qual a desvantagem aqui também dessa LP aqui, tá? Com o número de telefone aqui, a coleta de dados do usuário, tá? Pode ser que o seu lead acaba ficando mais caro, básico de tráfego, né? Porque você está botando uma barreira a mais de entrada para a pessoa entrar em contato com você. Então, use isso aqui com parcimônia. Se possível, faz os três ali, vê qual que está dando o melhor resultado e mantém ele, ou usa os três aqui e vai ali do seu uso, tá? Em contrapartida, esse aqui também provavelmente a pessoa chega mais qualificada, porque provavelmente ela leu o LP e se ela deixou os dados aqui, né? Significa, é um bom sinal, um bom indicativo que ela está querendo ali falar com você, tá? Cuidado em relação ao LGPD. Não é porque a pessoa mandou o telefone para você, que ela preencheu um formulário, que você pode mandar mensagem para ela, tá? Uma vantagem desse aqui é você coletou o nome e telefone. Então, se a pessoa não te mandar mensagem no WhatsApp, você ainda pode mandar mensagem para ela, se você botou o consentimento aqui no botão. Danilo, sou cachorro louco. Não quero saber de LGPD. Vou mandar mensagem a pessoa aceitando ou não. Aí é com você, tá bom? Quem quiser mandar mensagem, arriscar ali, tanto faz, né? Aquele nosso belo ditado, né? Passarinho que come pedra sabe o C Sharp que tem, né? Vamos anotar aqui. Passarinho que come pedra sabe o C Sharp que tem. Perfeito, pessoal? Então aqui, não quer cumprir LGPD, aí é com você mesmo. Aí, beleza?
que mais? Então, a gente já bateu aqui toda a questão do gatilho, né? Esse gatilho vai ser o page view, um clique, e aqui o gatilho vai ser provavelmente aqui um formulário, tá? Ou pode ser ali uma questão de clique no botão ali de enviar ali do formulário, tá? A forma como você quiser e souber fazer essa captura, tá bom? Lembrando de novo, reforçando, esse aqui tem uma blindagem maior porque ele tem o telefone. Se a pessoa chegar e mudar essa mensagem padrão que chega lá, não vai estragar todo o seu traqueamento, tá? Esses outros aqui não. Esses outros dois depende realmente da pessoa não mudar esse ID de acesso, tá? Normalmente, pessoal, a pessoa quando vê ali um protocolo de atendimento, ela não chega e apaga. Ela, pô, isso aqui deve ser importante, então eu vou manter, né? Mas já teve os abençoados que tirou isso aqui, né? Então, se você vê que tá tendo uma perda muito grande, pode ser essa questão do ID de acesso. Aí você bate lá com o cliente, vê se está chegando ou não. Beleza, pessoal? Então, como é que vai funcionar aqui no GTM, tá? Os passos que a gente vai fazer para todos esses aqui. Primeiro, gerar o ID de acesso à página, o clique no botão, tá? Então, esse ID de acesso aqui você pode disparar, a pessoa viu a página, que seria esse caso, ou o clique de botão. Danilo, eu quero botar de acesso de page view também nesse daqui e também nesse aqui. Pode botar sem problema nenhum, tá bom? Aí é com vocês. Tá bom? Mas você também pode fazer, digamos assim, mais específico para o clique aqui ou para o formulário. Tranquilo? Outra coisa, esse mesmo ID deve ser enviado a mensagem padrão do lead, que foi isso que eu expliquei aqui para você, tá? Ele vai chegar protocolo de atendimento e o ID de acesso, perfeito? Você tem que capturar aqui as UTMs de primeiro acesso, UTM de último acesso. Por que isso daqui, Danilo? Isso daqui, pessoal, a gente usa para fazer o quê? A atribuição. Tranquilo? Então aqui é a nossa famosa atribuição. Se eu quero fazer o primeiro acesso, eu posso. Se eu quero enviar lá com os dados do primeiro acesso, eu posso. Eu vou vir aqui e vou usar as UTM, puxar os dados lá do UTM que veio desse aqui. Quero capturar os dados de último acesso, também posso. Eu faço a atribuição aqui, tá bom? Vai mudar a forma como você salva no banco, mas a gente já vai ver logo agora. Aqui também você pode capturar, pessoal, as UTMs de cada acesso, tá? Então, em vez de você sobrescrever o banco, cada vez que a pessoa der um page view aqui, você vai salvando uma linha ali na pessoa e não checa antes de salvar, tá? Sempre que chegou um acesso ali, você salva, perfeito? Isso aqui seria a parte de todos os, digamos assim, todos os dados ali da pessoa, tá? E é até bom para você ver, quero ver basicamente como é que é, digamos assim, a jornada do meu cliente mesmo, quais são os anúncios que ele vê, né? Às vezes você vai ver que ele tá vendo ali 5 anúncios, tá convertendo no último, mas foi essencial que ele assistisse os outros 3 antes. E você vai ver ali a ordem ali das dores ali que converteu mais, tá? Aí, de novo, quanto mais dados ali, melhor, mas vai de cada um. Tem gente que quer só o primeiro, tem gente já pegando cliente que quer só o último e pronto, tá? Outra coisa, a gente tem que capturar o identificador de clique, tá? Que é o FBC, FBP, Gclead, Gbraid e Wbraid, tá? Essa questão desses braids aqui é uma questão que o Google achou na hora de burlar o iOS 14, porque o iOS bloqueava o Gclead. Ele mudou o nome do parâmetro, o iOS olhava Gbraid e deixava passar, tá bom? E também a gente tem que capturar aqui os dados do usuário, tá? Ou por formulário ou por cookie. Lembrando, se nenhuma página sua tem um formulário, não vai ser botando um cookie aqui que ele vai passar a ter, tá? Os dados ali do cliente. Porque o cookie vai funcionar como? A pessoa acessou um formulário seu antes, a partir do momento que ela está no mesmo domínio aqui, ela acessou outra página, eu tenho os dados ali do usuário, tá? Mas só se ela acessou e preencheu esses dados antes, perfeito? E os dados de geolocalização, tá? Então nisso aqui a gente cobre boa parte da parte do GTM, tá? Que eu já vou mostrar agorinha para vocês. Então, beleza, Danilo. Vim aqui, configurei meu GTM e estou recebendo ali a mensagem padrão, tá? O que eu tenho que fazer do lado do Inner2N? A gente tem que fazer basicamente uma primeira parte do webhook do Inner2N, tá? Que esse aqui vai no GTM Server, perfeito? Do GTM Server que eu vou jogar aqui para o meu Inner2N. Danilo, eu não uso GTM Server. Cara, dá para fazer pelo HTML lá do web? Dá, mas vai ficar lá seu webhook exposto, tá? Então, questão de segurança, eu recomendo que não faça. Recomendo que use o GTM Server mesmo, perfeito? Então, o lead enviou uma mensagem, a gente vai pegar a page de WhatsApp mais o Inner2N, tá? Vai identificar o lead, baseado no ID de acesso ou no telefone, né? O telefone seria esse caso aqui, tá? Vou salvar ali os dados do lead, vou mexendo ali, atualizando. Quanto mais informações eu tiver obtendo ali do lead, tá? E dependendo do tipo de mensagem, eu vou saber pela mensagem aqui padrão, né? Que a gente já tem um vídeo só sobre isso. É o segundo vídeo da parte
traqueamento de WhatsApp, essa parte aqui, tá? E aí você vai definir basicamente o evento padrão e quais os parâmetros para cada um desses aqui. No evento do GTM, pessoal, vai mudar porque o GTM ele já tem boa parte dos parâmetros que ele já vem lá pela visita da página. Então, por exemplo, você não precisa ficar coletando geolocalização, perfeito? Você não precisa ficar coletando também, se já veio aqui no formulário, você não precisa ficar preocupado em coletar nome, e-mail e telefone lá do lead, tá? A gente vai supor que o que ele mandou aqui é o que ele tá usando ali, né? Na hora de conversar com você, perfeito? Então, é isso aqui. Então, primeiro, chegou no GTM Server esse evento aqui, eu vou disparar no N2N para o N2N conseguir salvar no banco. Depois a pessoa vai conversar aqui com a atendente. A partir do momento que o atendente conversou, mandou a mensagem padrão, eu atribuo o evento e mando o evento lá para a meta, tá? Mas lembrando que a gente vai trabalhar aqui com a meta, não vamos trabalhar com o Google, porque o Google é um pouquinho mais complexo e a gente teria que realmente mudar algumas coisas aqui no nosso fluxo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui naquele documento que eu mostrei para vocês do GTM, tá? Então, quais são as etapas aqui, tá? De novo, ID de usuário. Depois eu coleto aqui as UTMs de entrada e depois eu coleto aqui o nosso data do primeiro acesso, tá bom? Justamente para eu mandar ali os eventos, tá bom? Depois tem aqui os dados variáveis. Por que é dado variável? Porque ele vai variar a cada acesso que a pessoa entrar ali na minha página. Então, por exemplo, eu posso mudar o domínio, posso mudar o URL. Danilo, mudar o domínio? Pode, ele pode acessar um domínio, preencher o formulário em um, depois converter em outro domínio seu, sei lá, que é do mesmo cliente, né? Não sei que tipo de funil você usa aí, então, como eu não sei, a gente deixa um pouco mais genérico, tá? Captura o domínio e a URL, essa URL com certeza muda, porque na URL vai vir alguns parâmetros ali, né? Os UTMs, por exemplo, e as UTMs vão mudar, né? Então, esses aqui são os dados variáveis. Depois a gente vai capturar e tratar a cidade, estado, país, usando aqui o Visto API, tá? A gente vai só ajustar algumas coisas ali. Basicamente, tratando aqui, por exemplo, o país, tratando o estado e usando aqui o cookie de W cidade, tá? Danilo, eu já tenho lá no meu Vista API toda essa parte aqui. Não precisa, então, fazer, tá? Se você já tiver a parte do Vista API, essa parte aqui não precisa, tá bom? Outra coisa também, a tag aqui é aquela tag de disparo de setar os cookies ali do cidade, estado e por aí vai, tá? Aqui tá usando só o WCity, que é o que a gente vai usar lá na frente, tá? Mas se tiver já, como eu falei, o cookie aqui de cidade, você pode usar. Depois aqui eu vou capturar as URLs atuais, ou seja, aqui eu capturei a URL inteira, tá? Aqui eu tô capturando os parâmetros das UTMs. Então tá aqui todas as UTMs, só copiar aqui e fazer lá. Perfeito? Depois eu vou criar aqui os dados para enviar lá para o GTM Server. Aí aqui, pessoal, depende do gatilho. Danilo, que diabo de gatilho aí você está falando? É esse gatilho aqui. Se você vai fazer por page view, você vai fazer por clique, né, que seria esse caso aqui, page view a visita, ou se você vai fazer por evento aqui de formulário. Perfeito? Danilo, eu vou fazer só page view para os 3 casos. Vou fazer um evento só. Se o cliente mudar para redirecionador, vai funcionar. Se ele mudar aqui para clique no botão, vai funcionar. E se ele mudar para esse caso aqui, também vai funcionar. Pode fazer. Aí é com você mesmo, você decide ali o que fica melhor dentro da sua estratégia, tá? Então, você vai escolher um tipo de gatilho, tá? E vai fazer aqui, a gente mostrou aqui o do page view, o básico aqui, e você vai fazer ali de formulário também, tá? Lembrando de ajustar essa parte aqui, perfeito? Aqui a gente está usando o Visit API, se você estiver usando outra API ali para calcular, para pegar a geolocalização baseada no IP, ou a forma que você queira fazer aí, lembrando de trocar aqui o nome dos eventos. Perfeito, pessoal? E aqui você vai ter o primeiro evento que é do Page View, o segundo evento que é do Form Submit e o outro de clique no botão, né? Se for sem formulário. Perfeito? Depois você vai ter aqui a tag. Aqui a gente vai mandar todos aqueles eventos aqui, ó. Todas as informações aqui, como é que você vai enviar lá. Esse aqui, lembrando que é a tag do GA4, tá? O evento do GA4. Esse daqui vai ser o que vai chegar, pessoal, lá no nosso servidor, tá? A ideia aqui é mandar para o servidor. Você vai ver que eu não quero mandar do GA4 para meta, por exemplo, né? Eu vou usar esse dado aqui, não vai ser usado na hora de enviar do lado do servidor evento para meta, tá? Esse aqui é só para usar no lado do servidor, eu vou mandar esses dados lá do GTM para o N8N, perfeito? Deixa eu explicar melhor, talvez tem gente que não entendeu. Como é que funciona, pessoal? Essa questão do GTM serve GTM e o lado web, né? Então você tem aqui o lado web, perfeito? Você tem aqui o lado web, que ele vai capturar algumas informações, tá? Por exemplo, todas essas aqui, ó.
Perfeito? Ele vai capturar tudo isso aqui. A data e hora atual, vai capturar o GA, esse aqui é o do GA4, tá? O user ID do GA4, vai capturar nome, telefone, cidade, esse aqui é o que capturou lá do formulário, tá? Cidade, estado, usando ali o seu Vista API, perfeito? O TM Source, tudo isso daqui. Então ele vai pegar aquela cacetada ali de dados, tá? Você vai pegar todos esses dados, como acontecia antes. O lado web, ele vinha aqui, tinha aqui depois aqui o servidor da Meta, perfeito? Então a gente tinha aqui Meta. Ele enviava esses dados aqui direto. Por questão de privacidade, começou com o iOS 14, o que ele fez? Não aceito mais esse envio aqui. Esse envio aqui foi bloqueado. O que as plataformas fizeram? Ah, foi bloqueado, então vamos fazer assim, ó. A gente vai ter aqui um servidor. Perfeito. Vou colocar aqui GTM Server. E aqui é o GTM Web. Tá? Um pouquinho de história para quem não é tão velho assim. Então, o que acontecia? Esse daqui, o GTM Web, como ele não podia enviar direto, eu enviava daqui para o meu GTM Server. Então, esses mesmos dados que estão aqui, eu vim aqui e passava para o meu GTM Server. Aqui tá N, tá? Porque eu devo tá cego. E do GTM Server é que eu passava esses dados aqui para a Meta. Isso daqui, o seu aplicativo, ele não bloqueava. Por quê? Porque ele não via essa comunicação, nem daqui, nem daqui. É por isso que muitas vezes, quando você vai fazer o GTM Server, isso aqui tem que estar, por exemplo, no domínio A. Perfeito? Domínio A. E o seu GTM Server também tem que estar no mesmo domínio. Perfeito? Por quê? Como é que muitas vezes ele pega e dá bloqueio, tá? Ele entende o seguinte, eu tô aqui no domínio A e de repente esse cara tá querendo enviar dados para um domínio que é fora do meu domínio. Ou seja, um domínio diferente. Ele tem que você tá fazendo a requisição que não foi requisitada, que não foi, digamos assim, autorizada pelo usuário que está aqui mexendo na sua página, tá? Então você tem aqui o bendito do usuário. Perfeito? Ele está mexendo aqui no na sua página. Tá lá com o GTM instalado, o GTM tá ali coletando os dados dele e passa aqui pro GTM Server, tá? Quando você está em um domínio diferente, ele vai ver o que, pô, esse cara aqui está passando dados para um domínio que é diferente do domínio que eu tô. Então é como se ele estivesse extraviando dados, digamos assim, tá? E aí ele vinha aqui e bloqueava, tá? Por isso que é importante aqui estar no domínio A e aqui está no domínio A também. Então se você for fazer isso na Stape ou quiser fazer um servidor seu ali, instalar ali o docker ali do GTM ali, você pode fazer, tá? Lembrando de manter o mesmo domínio. Então, você está fazendo para o cliente A, você vai criar um GTM server ali no mesmo domínio do seu cliente. Perfeito? Você pode fazer a entrada sem name ali, apontar e manter o mesmo IP e esse servidor aqui atender vários clientes, tá? Lembrando que seu servidor tem que aguentar a quantidade de requisições. Perfeito? Então, é assim que acontece. Então, o GTM Web ele não envia direto para a meta, ele até tenta enviar, tá? Que vai ter aquelas conversões ali aquele que a gente chama do lado que ele faz a desduplicação. Por que a desduplicação? Porque esse daqui também envia, só que boa parte desses dados que chega aqui é bloqueado. Perfeito? Ele vem aqui e bloqueia. Mas esses dados que vêm aqui não é bloqueado porque justamente não passa ali pelo seu browser ou pelo seu celular, tá? Ele vai para um servidor e aqui é comunicação servidor a servidor. Perfeito? E é por isso também que como é que funciona aqui no N8N, tá? Quando você manda aqui entra na jogada o nosso querido N8N, o fodão. Vou botar a laranjinha. Vou botar aqui N8N. Vamos dar um zoom, né? Parece que vocês enxergam bem. Então, vamos lá. Como é que acontece aqui no meu N8N, tá? Como é que vai acontecer? Esses dados estão aqui, eu estou mandando para a meta. Eu vou também ter uma setinha aqui que os dados que eu recebi do web foi para o server, eu mando para o meu N8N. E aqui dentro do N8N, eu vou mandar para o meu banco de dados. Perfeito? Vou desenhar aqui um banco. Um banco normalmente é um cilindro, como se fosse um RAID. Tá aqui, ó. Então tá aqui o seu banco de dados, tá? Então a ideia é fazer justamente isso daqui. Então ele foi para o seu lado web, de repente essa pessoa veio aqui, vamos complicar um pouquinho mais, e mandou uma mensagem lá no WhatsApp. Então vocês estão aqui conversando no WhatsApp e tome conversa, tome conversa, tome conversa, tome conversa. Esses dados aqui também que está no WhatsApp, a gente também está enviando lá para o nosso N8N.
E aí no 8N vai bater. As informações estão chegando no WhatsApp com o que ele tem no banco. E aí do N8N a gente envia para o nosso querida Meta. Perfeito? Então aqui, o que eu estou enviando do servidor aqui para a Meta são esses eventos aqui que tem do lado web e do lado server. Eu estou enviando aqueles eventos que não acontecem no WhatsApp, tá? Então aqui eu estou enviando eventos que não acontecem no WhatsApp. Perfeito? São esses eventos desse lado aqui, ó. Vamos deixar aqui um pouquinho menor, tá? Vou deixar aqui para vocês verem. Esse lado aqui. Já do lado aqui do... Vou até mudar aqui a corzinha para vermelho. Vamos deixar aqui branco também para entender que tá todo mundo aqui do mesmo lado, tá? Esse lado aqui é o lado do GTM, perfeito? Então esses eventos aqui são os eventos que não acontecem lá do WhatsApp, são os eventos que acontecem o quê? Na sua página, perfeito? Já os eventos que estão aqui no seu N8N, você vai enviar o quê? Os eventos que ocorrem no WhatsApp. Quais são esses eventos, Danilo? Meu filho, o funil é seu, você que tem que saber, tá? Mas provavelmente aqui vai ser pelo menos o de venda, né? A venda acontece no WhatsApp, você vai enviar a venda aqui pelo N8N e não vai enviar pelo GTM, perfeito? Então, é basicamente essa estrutura que a gente vai montar, tá? Essa estrutura do web para o server, do server para a meta, isso daqui eu entendo que você já tem e já sabe fazer. Por isso que eu falei que você tem que entender aqui a questão do GTM, perfeito? O GTM aqui avançado, tá? É um pré-requisito, porque não tem como... Se a gente fosse ensinar isso aqui, era um curso inteiro, tá? A gente vai mostrar para vocês o que? Essa parte aqui também de fazer um GTM server, chamar um webhook para mandar aqui para o N8N, essa parte que também a gente também entende que você já sabe aqui do GTM avançado, tá? Mas tem aqui muito explicadinho aqui nesse documento, tá? Faz com calma, muita calma, para você não errar, tá? Mas aqui tá mais explicado que isso aqui, não tem como não. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Enviar os dados para o servidor. O que eu estou fazendo nessa parte de enviar os dados para o servidor, pessoal? Eu estou nessa fase aqui, ó. GTM Web para o GTM Server, tá? Quem que envia isso daqui, pessoal, é o nosso GA4. Perfeito? A gente usa o GA4 para fazer esse transporte aqui. Por isso que lá no GA4, quando você vai configurar, tem lá um transporte URL, ou transporte server URL, né? Dependendo de como da sua idade aí. No meu tempo, acho que era transporte server URL ou era o contrário. Perfeito? Então, todos esses dados aqui, eu estou enviando do web para o meu server. Então, todo esse lado aqui é do lado do web, tá? O GTM Web. Daqui para frente é o servidor, só vê que são poucas etapas. Então, do lado do servidor, o que você tem que fazer? Você vai criar uma variável, tá? Uma variável para cada etapa 7. Então, nessa etapa 7 aqui, as variáveis vão chegar com esses nomes. Aqui, você vai criar cada uma dessas variáveis do tipo dado do evento, tá? Tipo dado do evento, e o caminho da chave vai ser esses nomes que estão aqui, tá? A não ser que você tenha mudado alguma coisa aqui, botado algum ponto e tudo mais organizado melhor. Não tem problema, desde que você sabe o que você está fazendo. A árvore, digamos assim, que você montou aqui, você vai montar do lado de cá. Danilo, nem entendi o que você disse. Faz do jeito que está aqui, tá? Não põe ponto, não põe nada e vai mandar um JSON. Cada linha dessa daqui vai ser um caminho aqui direto, tá bom? Então tá aqui, você vai vir aqui, vai começar a fazer e vai clicando aqui. Fiz. Outra coisa, pessoal, isso daqui não fica aberto, tá? Esse documento. Vocês vão ter só acesso de leitura. Danilo, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que clicar aqui. Você vai vir aqui, fazer uma cópia e aí você pode alterar da forma que você quiser, tá? Perfeito? Então vem aqui, criou todas essas variáveis. Você vai vir aqui na etapa 9 e vai criar ali o webhook, tá? Então lá dentro do N8N você vai criar um webhook com autenticação nenhuma, método post. Por que não precisa de autenticação, tá? Se quem quiser colocar autenticação, coloca. Mas como eu falei, essa comunicação aqui é de servidor para servidor. Esse aqui também é o seu servidor lá, tá? Então esse aqui é o seu servidor. Perfeito? Então essa comunicação é do seu servidor para o servidor ali da meta, tá? Não tem como a pessoa, sei lá... Não é igual do lado web que fica claro aqui para a pessoa dar um inspect ali e ver o webhook rodando, né? Aqui a pessoa não está no seu servidor para, digamos assim, fazer um eavesdrop aqui e ler essa comunicação aqui, beleza? Até porque está indo para HTTPS e tudo mais, né? Não vamos entrar tão a fundo, perfeito? Então, vim aqui, criei lá no meu N8N, para o quê? Para eu pegar esse webhook, pegar o URL de produção,
Perfeito? Não vem com a URL de teste, porque ele vai funcionar só uma vez, depois não vai funcionar mais. E aqui você vai criar as variáveis, tá? A URL do N8N, depois você vai criar aqui o trigger aqui, que é o rastreio WhatsApp, que é o mesmo que vem nessa tag aqui, ó. Aqui, ó, rastreio WhatsApp, beleza? O nome aqui do evento, tá bom? Tá aqui, ó, nome do evento, rastreio WhatsApp. O nome que tá aqui vai ser o nome que vai bater aqui para disparar o do server para o N8N, tá? O que é do server para o N8N? Daqui, ó, do server com os dados para o seu N8N. Tranquilo? Então tá aqui tag do GTM server e todas essas variáveis que tá aqui são essas variáveis que você já cadastrou. Você vai basicamente manter ali os nomes, tá? Então você criou, por exemplo, essa variável nome, vai estar ali dados do evento nome. Danilo, eu quero só criar, por exemplo, com esses mesmos nomes que tá aqui. Aí ficaria nome, data hora atual, tá? Não precisa necessariamente colocar isso daqui. Eu coloco só a questão de organização mesmo, para entender, bater o olho lá nas minhas variáveis, saber que isso aqui é uma variável que vai lá para o WhatsApp, perfeito? Então tá aqui, você criou toda essa parte aqui de enviar do server para o seu N8N. E aqui a gente tem um script que você vai rodar lá do lado do... Pode instalar direto na sua página, tá? Se você achar melhor, você pode instalar como uma tag lá no GTM também. O que ele vai fazer? Lembra que eu falei que tem que ser uma mensagem padrão? Qual a mensagem padrão, Danilo? Essa daqui, essa bendita aqui, ó, que tem protocolo de atendimento e ID de acesso. Então vai vir alguma coisa do tipo: olá, tenho interesse, quero saber do produto X, produto Y. E vai estar lá o protocolo de acesso e o protocolo de atendimento e o ID de acesso, tá? Sem essa parte aqui, pessoal, também o seu fluxo não vai funcionar para aqueles dois casos, né? Como eu já expliquei, vamos voltar de novo. Para esses dois casos aqui, é necessário que tenha o ID de acesso, ou seja, você faça aquela etapa 1 e que você faça a etapa de mandar essa mensagem aqui padrão no WhatsApp, tá? Que você faz, como você faz isso, Danilo? Com esse script aqui. De novo, muito obrigado, Derrickson. Você é um anjo. Perfeito? Então, tá aqui. A mensagem que vai vir é basicamente, cadê? Ele vai adicionar no final. Pô, essa cor aqui me quebrou. Mas enfim, tem aqui adicionado, ó, protocolo de acesso. Esse cookie ID é aquele ID de acesso, tá? Então você vai basicamente adicionar isso daqui lá no final. Perfeito? Da forma como você quiser fazer. Tranquilo, pessoal? Então, Danilo, tô em dúvida se esse negócio aqui tá funcionando. Pega isso aqui, joga lá na IA e fala: me explica isso daqui, o que tá acontecendo. Ele vai simplesmente, vai ter um link lá, por exemplo, we.me, vai ter barra, acho que vai ter send, alguma coisa assim, o número ali do camarada, né, do seu cliente. Aí aqui você pode mandar alguns parâmetros, né, que isso vai mandar, sei lá, não lembro direito como é que é o nome não, mas vai ter alguma mensagem aqui, tá? Aí vai ter, por exemplo, ela vai ser encodada ali, por exemplo, o espaço vai virar por 120, vai ter um nome aqui bizarro aqui, tá? Você vai basicamente adicionar aquele protocolo de atendimento, tá bom? E aqui ele já vai fazer o encode aqui também para enviar com aqueles espaços por 120 e tudo mais, tá? Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. De novo, falo mais uma vez. Pega isso daqui, faz com calma, muita atenção aos tipos aqui das variáveis, ao tipo aqui do trigger, ao tipo aqui da tag, tá? Muito cuidado aqui na hora de pegar o script, colar, ver se não tem nenhum espaço, ver se não tem nada ali esquisito, perfeito? E vai fazendo aqui etapa a etapa. Danilo, eu na verdade vim aqui, quis mudar alguma coisa do script, tá? Primeiro, ó, toda vez que você for mexer com alguma coisa que tá pronta, faz do jeito que tá. Danilo, fiz do seu jeito, validei aqui, funcionou legal. Agora eu quero fazer minhas melhorias. Então, primeiro você vê que esse jeito aqui funciona, depois você mete a mão e melhora, tá? Se você meter a mão aqui de cara já tentar melhorar aqui e começar a dar erro, a gente não vai conseguir te ajudar porque eu não vou saber quais são as melhorias que você fez, tá? Então, use isso daqui e lembrando que isso daqui, pessoal, não é o GTM todo, tá? Essa parte aqui eu tô fazendo só para pegar esse pequeno pedacinho aqui de gerar o ID de acesso, gerar as UTMs de entrada, tá? Todas aquelas variáveis lá que a gente citou, para chegar lá no N8N. Eu não tô, se vocês forem ver, eu não mostrei como é que captura o dado de nome e telefone num formulário, por exemplo. Porque, de novo, como eu falei, tem que entender essa parte do GTM, tá? Você tem que saber configurar o GTM.
Quem não souber, pode procurar um curso, tem muito vídeo disso no YouTube de graça, mas eu não ponho a mão no fogo por nenhum, porque eu nunca assisti, eu sempre paguei para aprender, né? Quem quiser aprender tem mentoria, senão a gente também faz o serviço, tá? Então, pessoal, esse daqui é o pré-requisito para você começar a rodar e chegar lá no nosso N8N, tá? Agora sim que a gente vai partir para o nosso N8N de fato, tá? Primeira coisa, pessoal, o que a gente tem que fazer? Criar as tabelas, tá? Eu deixei aqui 3 fluxos aqui, basicamente. Poderia deixar um quarto só para criar tabela, mas eu quis economizar aqui e deixar no mesmo aqui, tá? Esse drop table é o que? Basicamente, eu vou apagar a tabela que eu acabei de criar. Mas por que você faria isso? Testa aqui, vê que está funcionando. Depois, se você quiser zerar a tabela ou quiser trocar, digamos assim, a ordem aqui, em vez de você ficar lá dando alter table, pega a tabela, apaga e vem aqui e modifica o que você quer modificar, tá? Então, vamos lá, pessoal. De novo, a gente está setando aqui o esquema dela para aquele rastreio Whats, tá? Que a gente já tinha criado na outra aula. Se você não assistiu outra aula, você pode vir aqui apagar se você achar melhor, tá? Provavelmente, se você não tiver criado esse rastreio Whats, ele vai dizer que esse esquema não existe, portanto, ele não vai continuar. Então, você pode pedir para a IA como é que cria aqui o esquema com esse nome. Ou você dá outro nome e vem aqui e troca também, tá? Aqui a gente criou, pessoal, essa tabela aqui, user data, tá? User data, né? Então aqui todas aquelas informações que a gente pegou aqui via N8N, ó, que está nessa etapa aqui, ó, o seu webhook vai chegar lá no N8N desse jeito, tá? Então todas essas variáveis que estão aqui, eu também estou puxando lá. Por quê? Porque eu quero salvar isso aqui num banco, né? Como eu falei, a minha ideia é vir aqui no meu N8N, pegar esses dados que estão aqui e salvar eles num banco, perfeito? Então cria um banco com aquelas variáveis, tá? Um adendo aqui com relação, Danilo, eu já tenho pronto essa estrutura aqui, ó. E eu quero testar essa estrutura nova. Eu posso aproveitar essa tabela que a gente criou na outra aula? Pode fazer, mas tenha atenção a alguns pontos, tá? Quais são os pontos que você tem que ter atenção? Um é o Source ID. Aqui a gente não tem o Source ID, a não ser que você coloque ele o quê? Em uma UTM. Então, na sua UTM lá, em algum UTM, Source, Campaign, Medium, Content, o que você queira usar. Você também pode até usar um padrão SCK, mas aí você tem que criar, lembrando de ajustar lá no GTM, tá? Independente se você for fazer, que você puxa aqui, lá na parte de UTM lá da meta, você vai adicionar aqui o Edge ID. Esse Edge ID é o mesmo, não é o mesmo assim, tá, pessoal? Vai ser correspondente ali ao Source ID das campanhas CTWA, tá? Para quando você quiser casar ali, dá para casar, perfeito? Claro que o ID não vai ser o mesmo, tá? Só para vocês entenderem aqui mais uma vez. Então, de novo, quem já tem essa estratégia aqui, que tinha essa tabela, e agora quer fazer essa outra, você pode unificar na mesma tabela, você pode unificar na mesma tabela ou não. Independente de você unificar na mesma tabela ou não, é bom você padronizar os dados. Então, esse Edge ID, você pode botar no UTM e depois puxar ele lá e salvar nesse Source ID que você já tem ali na outra tabela, tá? Outra coisa, você pode manter as tabelas separadas, perfeito? Então, você vai ter a tabela para o WhatsApp e a tabela, por exemplo, para página, né? Deixar aqui azulzinho para vocês referenciarem aqui. Você pode ter essas duas tabelas e na hora de consultar se o lead existe, você vai consultar aqui nas duas, tá? Os fluxos que estão aqui estão só para esse caso de cá, tá? Quem quiser trocar uma ideia de como é que faria para juntar isso daqui nas tabelas, chama lá na comunidade que a gente ajuda, perfeito? Então tá aqui a tabela user data. Não gostei desse nome, Danilo, vem aqui e troca, perfeito? E aqui, troca aqui também, ó. Troca aqui, troca aqui, troca aqui. E troca onde aparecer user data, você aperta replace ali, localizar, substituir, substitui tudo. Perfeito, pessoal? Então, esse aqui é um fluxo manual, você vai vir aqui executar e ele vai executar aqui as tabelas, lembrando que tem que selecionar aqui a credencial, tá? Vai selecionar a credencial e ele vai criar essa nova tabela. Aqui, pessoal, é o webhook que ele recebe. De onde está vindo esse webhook, tá? Esse webhook ele está vindo no sentido GTM server, tá? Para o seu N8N. Aí qual o gatilho que vai ser aqui? Vai depender do que você puxou lá no N8N. Se você puxou Page View, ele vai disparar aqui o Page View. Se você puxou clique no botão, ele vai disparar pelo clique no botão. Se você puxou pelo formulário, ele vai puxar pelo formulário, tá? Uma questão aqui que vocês têm que atentar, que é uma questão mais de infra,
mas que dependendo da máquina que você fizer, não vai ter problema, tá? Se você coloca, por exemplo, aqui page view, e seu cliente tem muito page view, todo esse page view que chega lá, ele vai bater no N8N, perfeito? Pode ser que seu N8N não aguente, pode ser que seu N8N caia, ainda mais se você tiver um N8N só para vários clientes, então tenha em mente isso daqui, beleza? Quanto mais topo de funil, assim, no sentido de evento ali, que acontece ali no funil, né? Então você vai ter page view, depois vai ter o clique, depois vai ter um formulário, por exemplo, né? Se você coloca para ele já disparar aqui no page view para pegar esse ID de acesso, entenda que o seu N8N vai trabalhar mais, tá bom? Então, talvez para você não ter uma máquina ali tão boa, ou ainda está testando, você pode começar ali com o formulário, ou você só aumenta ali sua máquina, faz a escala. A gente tem uma aula aqui só de escalando o N8N, tá? Mas é bom ter isso em mente, tá? Você fazer pelo PageView, seu N8N vai fazer mais requisições. Perfeito? Então tá aqui o webhook, né? A gente vai formatar aqui a data atual, vai formatar aqui a data do primeiro acesso, e eu vou verificar aqui se o lead já existe ou não, tá? Aqui tem um exemplo aqui daqueles dados, tá, pessoal? Então tá aqui, os dados aqui, tá até aqui com Palm Up, tá? Que é a agência lá do nosso querido e amado, lindo do meu coração, Derrickson Calari. Perfeito? Então tá aqui, você vai dar um get lá na tabela que você acabou de criar, verificar se existe. Se não existe, você vai salvar um novo evento, senão você vai atualizar. Por que atualizar, Danilo? De novo, vamos voltar aqui na nossa tabela, porque a gente tem esses dados variáveis. Então pode ser que a pessoa acessou uma primeira vez, tá ali todos os dados, digamos assim, daquele primeiro acesso. Se ela acessar outra vez, eu quero atualizar esses dados, tá? É basicamente isso. Perfeito? Então, vim aqui, atualizei. Fluxo simples, não tem muito o que inventar. Aqui, a gente está fazendo pelo ID User Watts, tá? Se você capturou lá pelo formulário e tudo mais, você pode vir aqui e trocar para telefone. Beleza? Pode vir aqui e trocar para telefone. E, na hora de arrastar aqui também, trocar aqui, arrastar do telefone, tá? Que está em algum lugar aqui. Aqui não veio, né? Mas, enfim, ele vai puxar aqui do telefone, tá? Aí é só arrastar aqui ou você só vem aqui e troca aqui para telefone. Beleza? E essa primeira parte é isso. O que essa primeira parte de novo está fazendo? Para vocês se situarem, tá? Essa primeira parte está fazendo... Epa. Isso daqui, ó. De eu pegar na N8N e eu salvar no banco. Eu não estou enviando nada para a meta nesse momento, tá? Então, eu vim aqui, criar as tabelas e tudo que é primeiro acesso, tudo que é desse evento aqui, né, que a gente tá tratando, se é page view, se é clique, se é formulário, eu estou salvando aqui no meu banco, perfeito? Depois, eu tenho aqui, pessoal, meu fluxo principal. O que é esse fluxo principal, né? Que sentido? De novo, vamos lá. Esse aqui, fluxo principal no sentido o quê? WhatsApp, perfeito? N8N. Então, é essa etapa aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Do WhatsApp passando aqui para o meu N8N, tá? Então, vou receber aqui, botei aqui, tá? A evolution ali. Vou normalizar. Então, normalização tá aqui acontecendo, tá? Lembrando que você tem que vir aqui no final, botar seu meta token, botar seu meta pixel. Perfeito? Depois, a gente vai fazer execution data. Aqui, lembra que a gente tem aquela primeira mensagem, ela chega como protocolo. Esse protocolo, a gente vai verificar se existe ou não um protocolo. Se existe o protocolo, eu já mando aqui. Esse código vai só extrair o protocolo. Eu vou normalizar aqui, tá? Puxar alguns dados aqui. Puxei aqui, por exemplo, entrar em contato, o número do telefone e o nome aqui do cidadão, tá? Se tiver lá. E aí eu mando aqui para esse evento, tá? Esses eventos aqui, pessoal, não estão prontos, tá? Eu só mandei para vocês aqui o purchase, que vocês vão só copiar e colar e depois fazer esses outros eventos aqui, tá? Não precisa ficar com medo, que é bem facinho. Mas, Danilo, você falou que naquela etapa lá do formulário, se o cliente apagar, ia dar ruim, justamente por essa parte aqui. Mas você falou, Danilo, que se eu implementasse desse jeito aqui, ó, ia dar bom, porque a pessoa ia apagar e ia funcionar. Realmente vai funcionar, você só tem que alterar aqui, tá? Aqui você teria que alterar como? Dar um get ali no lead, perfeito. E se esse lead existir no banco, e digamos assim,
Você pode botar aqui alguma flag, se é a primeira mensagem ou não. Se for a primeira mensagem, você manda aqui pro lead submitted, tá? Você pode pensar numa lógica dessa forma. Só pensando aqui rapidamente. Mas quem tiver dúvida de novo, chama a gente que a gente ajuda, perfeito? Aqui, pessoal, essa parte aqui daqui para frente do fluxo é igual daquela outra aula, a aula 2 do traqueamento ali, de usando a mensagem padrão, tá? Então, de novo, eu verifico a origem do lead. Se o lead não existe no meu banco, e aqui, se você tiver de novo aquela parte lá de essas duas estruturas, aqui você vai ter que verificar em dois bancos diferentes e verificar se existe nos dois, tá? Então, você vem aqui, chegou o lead, eu vou verificar se esse lead existe. Se esse lead não existe, quer dizer que ele é um lead do orgânico e eu não faço nada. A não ser que você queira de novo salvar também as compras ali que veio do orgânico, tá? Aqui a gente prefere descartar. Mas que a gente tá focado aqui só no tráfego, né? Mas quem quiser manter também pode manter sem problema nenhum, tá? Você só viria aqui e faria mais alguns tratamentos para mandar aqui para o eventos e padrão. Eventos padrão, ia salvar lá que o lead comprou, mas não ia mandar o evento para meta, porque não é um lead que veio de tráfego, tá? Então, de novo, verifiquei aqui. O lead ele veio de tráfego? Veio. Depois eu vou verificar o quê? Quem tá mandando essa mensagem, tá? Vou trocar aqui em incoming, é o quê? Mensagem do lead. Opa. Vou verificar aqui se a mensagem é do lead ou se a mensagem é do atendente. Perfeito? Se a mensagem é do meu atendente, esse código aqui, pessoal, é um código que você vai ter que trocar. Por quê? Esse código ele depende da mensagem padrão que você definiu, tá? Trocar o código. Perfeito? Ele depende, tá? Depende do evento e ele também depende dos parâmetros aqui que você vai enviar. Perfeito? Assiste a aula que a gente tem lá de novo, falando só sobre isso daqui, como é que você define essa mensagem e quais são os padrões, tá? Lembrando que o GTM, reforçando mais uma vez, ele já vem com muito mais dados do que, por exemplo, quando você faz a campanha direto para o WhatsApp. O GTM já tem External ID, o GTM já tem User Agent, o GTM já tem IP, já tem geolocalização, tem FBC, tem FBP, tem uma porrada de parâmetros a mais que o WhatsApp não recebe, perfeito? Então vamos deixar aqui para você lembrar de trocar, tá? Esse código. Epa. Vou deixar assim mais bonitinho, né? Aí, perfeito. Aí aqui ele vai filtrar se o evento não é nulo, porque a forma como eu configurei o meu código é, se não for nenhum evento, ele vai retornar nulo e aqui ele já vai filtrar, não vai seguir, tá? Se você quiser mudar ali o seu código, você vai ter que alterar aqui também, perfeito? Então, vim aqui, verifiquei se o evento é nulo, depois vou passar aqui no Execution Data para basicamente separar aqui o evento na hora que eu quiser filtrar aqui em execuções, tá? E aqui separa ali o tipo de evento. Se o evento é Initiate Checkout, eu mando para o subfluxo de Initiate Checkout. Se o evento é de Purchase, eu mando para o subfluxo de Purchase, tá? Lembrando, eu só, digamos assim, criei para vocês aqui o evento de Purchase, que é o evento mais completo. Os outros você vai só apagar aquilo que não tem no evento, tá? Então aqui no evento de Purchase, que a gente vai mandar, tá? User Whats ID, o ID User Whats, eu não arrastei aqui porque simplesmente preguiça, tá bom? Mas não sejam como o Danilo, vem aqui e arrasta bonitinho. Perfeito para ficar aqui bonitinho. E aqui lembrando que purchase tem que ter valor, tá? Danilo, é um produto que o cliente só tem um produto e sempre manda o mesmo valor. Sei lá, um infoproduto que o cara tá fazendo conversão ali no A1, tem order bump, não tem nada. Você pode vir aqui e colocar um valor fixo, né? Sei lá, 5 mil reais. Vem aqui e coloca 5 mil. Perfeito? É ponto, né? Vem aqui e coloca 5 mil, beleza? Vai aí do seu gosto, tá? E aqui vamos dar uma olhada como é que é esse evento. Você vai ver que ele é bem simples, tá, pessoal? Ele já estava aqui. Então, do purchase, vamos lá. O que eu estou enviando aqui? Aquele ID user Whats, o telefone, o metapixel, o metatoken e o valor. Perfeito? Então aqui tá chegando os meus dados. Tá chegando como nulo porque eu não rodei ainda, tá? Aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar um get lead baseado no user Whats e baseado no telefone, com a condição de ou seja, se um ou outro existir com esses dados, ele vai retornar aqui a coluna, tá? Alguns cuidados. Danilo, eu não capturei, por exemplo,
eu fiz desse jeito aqui, e aqui eu não capturei esses dados de usuário, nem nome, nem telefone. Ou eu capturei usando os cookies, mas não veio nada, perfeito? Então você pode aqui, talvez até tirar esse telefone e usar só o ID User Whats. O ID User Whats, pessoal, ele vai funcionar para os 3 casos, tá? Lembrando que o bendito do lead ele não pode apagar esse ID de acesso aqui na hora da mensagem, porque senão, na hora que você for comparar aqui, ele vai retornar que não tem nada, perfeito? Porque não vai ter salvo lá no seu N8N. Lembrando que aqui, ó, ele vai chegar aqui vazio esse ID user, o ID user Whats vai chegar vazio aqui, ó. Perfeito? E aí não vai ter com que você comparar. Beleza? Então vamos lá. Onde a gente estava? Aqui. Então, beleza, tá aqui. Você vai fazer ali o get, ver se esse lead existe e tudo mais, tá? Provavelmente ele já vai existir. Por quê? Porque você já passou aqui no lead submitted, tá? Então, se vocês forem ver aqui, eu não fiz nenhum tratamento se o lead existe ou não. Estou considerando que ele existe porque se ele passou, se você fez o fluxo certo, é para ele passar no lead submitted e é para esse lead existir, perfeito? Então, vê aqui no lead submitted, vim aqui, passei a data e hora atual, tranquilo? Que ele puxou do get lead. Lembrando que o get lead ele vai salvar todas essas informações aqui, tá? Dentre elas está aqui a data e hora atual, tá? E ele vai atualizar aqui quando você enviar o lead submitted aqui. E aqui na campanha também você pode atualizar aqui no evento de purchase, tá? Então, beleza. Vim aqui, mandei aqui. Essa data aqui, na verdade, vai ser a now, né? Que vai ser a hora que eu estou enviando. Assim fica melhor. Em vez de enviar aquele data hora atual, beleza. Então, vim aqui, fiz aquele tratamento da data, fiz o hash do e-mail, hash do telefone, separei nome e sobrenome, fiz o hash do nome, né, hash do sobrenome, tratei a cidade, fiz o hash dos dados de localização e enviei. Perfeito? É basicamente isso daqui, pessoal. Danilo, eu não vou fazer aqui o evento e na verdade eu não coletei, por exemplo, nome e sobrenome. Então você vai vir aqui e vai tirar daqui e vai tirar dessa parte aqui dos hashes, tá? Hash aqui, hash aqui. Perfeito? O que mais? Não capturei também, sei lá, e-mail. De novo, não precisa, digamos assim, desespero, né? Vem aqui, apaga e apaga lá do hash também. Cidade, estado, país, isso aqui você vai ter, porque você vai ter puxado lá do Vista API, tá? Client User Agent também você vai ter, FBC, FBP você vai ter, External ID também vai ter, se você tiver feito lá no seu lado GTM, tá? Esse Event Source URL é o que, Danilo? É isso daqui, ó. Lembra que a gente criou aqui a URL inteira, tá? Ele vai puxar ali a URL inteira, perfeita? A página inteira. E aqui vai ter o currency, que é BRL, Brazilian Reals, né? Adel, eu faço venda em tudo que é tipo de moeda. Então, quando você for mexer aqui nessa eventos e parâmetros, fala para ele enviar qual que é a currency, né? E aqui tem um valor, né? Que a gente joga, injeta aqui nessa parte aqui a gente injeta o valor, perfeito? E aqui ele vai receber lá no comecinho o valor. Danilo, não usa o valor, por exemplo, para encher checkout. Você vai vir aqui e vai trocar, tá? Então tá aqui, ó, ajuste o payload e ajuste o evento. Então aqui também você tem que trocar o nome do evento, perfeito? Se é purchase, initiate checkout, se é view content e o que você tem de dados ali. Provavelmente, se você fez nessa parte aqui de coletar os dados, você vai ter esses 4 aqui, perfeito? Danilo, lá no meu formulário eu não coleto e-mail. Bendito, você vai vir aqui, vai tirar o e-mail e vai tirar aqui essa parte do hash do e-mail. Perfeito? Então, pessoal, é basicamente isso, né? Basicamente isso, mas assim, é bastante configuração, tá, gente? Digamos assim, o grosso aqui, lá ele já tá feito, tá? Então, assim, é fazer com muita atenção toda essa parte do GTM e toda a parte do N8N também, tá? Se você já tiver alguma estrutura rodando, já no N8N de traqueamento, vocês têm que fazer essa, digamos assim, ajuste do fluxo para poder rodar os dois, perfeito? Porque senão vai dar problema lá na frente, tá bom? E qual que é a vantagem dele de fazer dessa forma com o GTM? Como eu disse, o GTM tem mais dados. Então você está trazendo mais dados lá para dentro da IA da meta. Então
ela vai ficar mais inteligente, tá? Porque você tá enviando realmente ali muito mais dados que no WhatsApp. No WhatsApp tem como enviar essa pancada de dados? Alguns realmente não tem como porque não faz sentido, porque você está no WhatsApp. Mas dados do usuário, como nome, sobrenome, localização, tem como você fazer. Mas a gente entende, eu já fui gestor de tráfego, né? A gente entende que muitas vezes o problema não é com o gestor, é com o cliente não quer coletar isso, perfeito? E muitas vezes não faz sentido também, porque às vezes o cara não quer coletar, para o cliente não achar que você está ali coletando dados a rodo para cadastrar o cara, sei lá, para ser mesário nas eleições que vão chegar, né? Aí o cara vai lá e não quer passar os dados e prefere não comprar. Perfeito, pessoal? Então, toda aquela parte do GTM que a gente mostrou as configurações vai estar no grupo, tá? E toda essa parte aqui também dos fluxos do N2N também já vai estar no grupo, perfeito? Então, o grupo é o lugar onde você pega o material. Danilo, achei muito complexo. Quero que você me ensine. A gente tem a mentoria, a gente tem também o serviço em si. Danilo, não quero perder tempo aprendendo isso daqui. Eu sou empresário, quero só fazer pro meu negócio e bola para frente, né? Eu quero focar em atender e vender. A gente também faz para você. Danilo, só agência, quero que você faça aqui para um cliente meu aprender, depois eu só pegar o GTM, exportar, colar no outro, fazer as alterações ali e replicar para os outros. Também a gente te ajuda nessa parte, tá bom? Então, curte e compartilha, pedindo aqui no final do vídeo, mas enfim, tem que fazer, senão o Gabriel me bate, pessoal. Então é isso aí, até a próxima.